Se quer saber, nunca é tarde demais para ser quem você quiser ser. Não há limite de tempo. Comece quando você quiser. Você pode mudar ou ficar como está. Não há regras para esse tipo de coisa. Podemos encarar a vida de forma positiva ou negativa. Espero que você encare de forma positiva. Espero que veja coisas que surpreendam você. Espero que sinta coisas que nunca sentiu antes. Espero que conheça pessoas com ponto de vista diferente. Espero que tenha uma vida da qual você se orgulhe. E se você descobrir que não tem, espero que tenha forças para conseguir começar de novo. Tem um trecho que eu sempre carrego comigo. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajosa. Não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Eu sou Larissa Neves e seja bem-vindo ao meu documentário. Eu também pensei muitas vezes que eu não ia conseguir, me senti insegura, me senti aflita e com medo. E eu lembro que assim que eu entrei na turma, eu mandei uma mensagem pra Larissa e falei: você acha que uma pessoa que não é da área do direito tem chance de passar? E aí ela me respondeu: claro que tem, né? Não são só as pessoas do direito que passam. O que muda é a estratégia, como você estuda, como você se dedica. Você vai conseguir, vamos lá, eu tô aqui. Por muitas vezes eu duvidei de mim. Quantas e quantas vezes eu chorava e falava assim, gente, será que isso aqui realmente é pra mim? Que não adianta você ter a estrada sem ter a estratégia. Quando a Larissa me falou que ia estudar para concurso público e ela tomou essa decisão que foi na área penal, né, para delegado, fiquei um pouco assustada, né? Eu vi um delegado, vi um juiz, vi um promotor lá longe. Então a Larissa trouxe isso para perto. Ela falou: ei, todo mundo pode. Aí ela, como ela era a chefe da operação, ela saía toda paramentada, que eu, meu Deus, Larissa, para onde que você vai? Mãe, eu vou para uma operação lá na Ceilândia. Eu falei, meu Deus, eu quase que eu ia junto. Aí Larissa fica dentro do carro, escondida, mãe, eu não posso. Então era isso, mas aí com o tempo eu fui acostumando. Então assim, eu sou muito grata por ter ela na minha vida, muito, muito, assim. Deus soube direitinho mandar ela na minha vida junto comigo, porque sem ela eu nem sei o que eu seria, nem sei, eu nem imagino isso. Então eu tenho essa lembrança, esse sonho, que eu sempre sonho, e que bom que eu sonho. Sou Larissa Neves, eu tenho 31 anos, sou filha do Luiz Francisco e da Marisa Neves. Tenho 2 irmãos, a Loiane, nós somos gêmeas, e o meu irmão mais velho, Luiz Henrique, de 32 anos. Sempre foi o desejo dos meus pais que os 3 fizessem uma boa escola, tivessem uma boa faculdade, diferente da vida deles que eles tiveram durante a infância e a adolescência. Minha mãe, por exemplo, ela só foi fazer faculdade depois dos 50 anos. Então, o estilo de vida que eles tentaram passar para a gente foi sempre os estudos e o trabalho.
Mas a pressão, né, em relação aos estudos, o trabalho, sempre foi prioridade dos meus pais. E eles trabalharam muito, bastante, para conseguir colocar os 3 filhos em uma escola particular, né? Se hoje é bem caro estudar em uma escola particular, antigamente também era, imagine 3 filhos. Meu nome é Marisa Soares Neves, tenho 62 anos. Eu nasci em Pedro Afonso, que hoje é estado de Tocantins. Quando o Luiz Henrique nasceu, ele tinha 3 meses e aí eu fiquei grávida das gêmeas. Aí foi um susto, né? Porque eu tinha um bebê e aí eu fui fazer o exame grávida de gêmeas. Aí não é possível. 2. Aí foi o susto maior, né? Porque aí 3 bebês, né, na realidade. Fui fazer a ecografia, que a médica, quando ela começou, ela falou, são gêmeos. Aí eu comecei, me deu até vertigem, passei mal. Aí ela falou assim, olha só, são gêmeos univitelinos, são 2. Aí eu liguei, né, o Luiz estava no trabalho, lá do hospital eu liguei. Aí eu falei, amor, adivinha uma coisa. Aí, o que aconteceu? Aí eu falei, ele bateu o carro. Eu falei, não, pior, são gêmeas. Aí ele ficou mudo. Eu, alô? Alô? Aí ele, não, tô aqui pensando. São gêmeas, muito idênticas, muito idênticas. Aí eu coloquei um brinco de ouro e outro brinco de pérola. Mas mesmo assim eu confundia. Eu falei, será que eu dei mamadeira para essa? Aí não sei, confundia, porque era muito idêntica. Aí, às vezes, eu falava, tirava o lençol de um berço e colocava, essa aqui eu já dei. Aí, ia dar para outra. Ou então, eu pedia para alguém segurar. Segura essa aí, porque essa aqui eu já dei a mamadeira. Me dava um trabalho. Quando fazia visita na casa de alguém, elas desarrumavam a casa de todo mundo, chegava, botava realmente o terror. Em casas, brigavam muito por causa de brinquedo, né? Não deixava nunca o Luiz Henrique pegar os brinquedos. Imagina na escola. Eu sempre recebia reclamação todos os dias. Elas estudavam em colégio de freira e todos os dias eu ia na secretaria, todos os dias. Era todos os dias do ano mesmo. Todos os dias vinha uma mãe. Eu preciso falar com você. Aí eu já, meu Deus, lá vem. Será o que é dessa vez? Antes, né, quando nós éramos mais novas, nós éramos bem parecidas. Eu lembro que minha mãe contando a história, quando ela falava assim, a gente falava, mãe, arruma a gente igualzinho, o mesmo cabelo, o mesmo penteado. E aí minha mãe falava, hoje elas vão aprontar. E era dito e feito. Me chamo Loiane, tenho 31 anos. Sou irmã da Larissa, irmã do Luiz Henrique. Não tem como não falar de mim, só eu individual, sem falar de Larissa, né? Porque nós éramos uma dupla dinâmica, não tem como. Somos gêmeas univitelinas, então a gente já chegava causando, né? Em qualquer escola. E nós éramos gordinhas, fortes, então assim, a gente causava mesmo. Então já fomos convidadas a se retirar de 2 escolas, né? Assim, por favor, não dá mais para vocês ficarem aqui. Então ainda tinha o Luiz Henrique de pacote ali, o terceiro que ia no bonde ali, né? Ela gosta de escrever, escreve muito bem. Então assim, era para ela fazer as de português para mim e eu as de matemática ali, que eu saí um pouco melhor na de matemática. Então a gente, quando era penteado igual, roupa igual, minha mãe já sabia, elas vão aprontar. Então assim, a Larissa trocava, a gente trocava para fazer prova, né? E na maioria das vezes ali os professores não sabiam, não identificavam. Nós fomos convidadas a se retirar mais ou menos de umas 3, 4 escolas que eu me recordo, nós fomos convidadas a se retirar por conta disso. Então, porque realmente a gente bagunçava bastante, todo mundo conhecia onde a gente chegava. Uma professora falou para minha mãe, chamou a minha mãe até a escola e falou assim, olha mãe, você vai ter que separar as duas na mesma sala, não tem condições. Então, mais ou menos na nossa 4ª série, já veio ali no nosso boletim escolar para separar as duas. E elas estudaram no Imaculada Conceição.
Essa aí, elas aprontaram muito, muito, muito. A freira um dia me chamou na secretaria e falou, olha mãe, elas ficaram lá uns 2 anos. E o Luiz Henrique sempre quietinho, ele nunca aprontou. Infelizmente, as duas não vão poder mais estudar aqui. São uma excelente alunas, inteligentes, mas não dá mais. A gente já fez de tudo, porque elas botavam um terror na escola. Nunca fui a melhor aluna, nunca fui aquela aluna de tirar sempre notas boas, mas eu me dedicava bastante em relação aos estudos. O hábito da leitura me ajudou e me ajuda até hoje na escolha da minha profissão, na escolha do caminho que eu quero seguir. O hábito da leitura foi ali destacando em relação ao meu estudo, enfim. Mas nunca reprovei de ano. Me dedicava bastante aos estudos, mas não era aquela aluna excelente que minha mãe falava, meu Deus, meu filho, essa vai ser médica. Não, nunca foi. Larissa, ela sempre foi assim, a mais objetiva, a mais certinha, que mais lia. E eu e Luiz Henrique não. Luiz Henrique repetia em todas, ele ficava. Até a educação física ele conseguia ficar. Eu ficava em 4 ali e tal. Mas a Larissa não, a Larissa nunca ficou de recuperação. E a gente, poxa, aí a gente ficava, ela tirava férias, ela ficava tranquila, eu e o Luiz Henrique estudando, nossa, brigava, minha mãe batia na gente, aquela loucura. E a Larissa não, de boa, né? Então ela sempre foi muito estudiosa, sim. Nunca foi fácil, né? Minha mãe, que eu valorizo muito, ela sempre botou a gente pra estudar. Porque ela falou, vocês não têm nome, nós não somos ricos, então o único jeito é estudando. Então ela sempre botou a gente pra estudar, ela sempre foi muito rigorosa nisso, né? Então assim, a gente ama a leitura, eu amo ler, a Larissa ama ler, eu acredito muito por conta desse incentivo dela, assim, na leitura. Quando eram crianças, eu despertei a leitura. Quando eu chegava da escola, eu tomava um banho, jantava e eu não sabiam ler e eu ia ler a história para eles, sempre para os 3. E faziam eles contarem a história depois para mim, né? Interpretar a história. E aí elas foram aprendendo a ler e elas por si só já queriam ler essas histórias todos os dias quando eu chegava da escola. Eu chegava, cada um ia para um canto. O meu pai estava fazendo o almoço. Quem fazia o almoço aqui de casa era o meu pai, por conta que minha mãe trabalhava o dia inteiro, então ela não voltava para casa para almoçar. Ela deixava o almoço pronto no dia anterior, de noite ela chegava a fazer o almoço, e meu pai no dia seguinte, ele só esquentava aquele almoço. Então eu lembro de a gente voltando da escola, os 3, caminhando, cansado, e aí o meu pai já estava esquentando o almoço. A Loiane ia fazer uma coisa, o Luiz Henrique ia fazer outra coisa, e eu lembro exatamente a minha rotina que eu criava. Eu estendia a rede em frente de casa e pegava um livro para ler. E ali eu fui criando esse meu hábito de leitura. Eu lembro que também na 6ª série eu recebi um certificado de aluna que mais lia livro ali na biblioteca. E eu lembro, mãe do céu, eu vejo minhas fotos, eu era bem bolotinha, eu acho que vai rodar uma foto aqui, vai aparecer. Então eu falava assim, mãe do céu, como que você deixou, gente? Ela, não, eu não tinha controle sobre vocês. Eu lembro que eu chegava em casa, ligava pra minha mãe, mãe, comi 3, 4 pães aqui. Ela, meu Deus do céu. Então a gente tentou ser modelo e a dona lá da agência falou assim, olha mãe, você vai ter que fechar um pouquinho a boca delas, porque senão não dá. E aí acabou que minha mãe pergunta, vocês querem continuar modelando ou comendo? A gente escolheu comer, que eu acho que é a escolha mais feliz. E aí acabou que não deu muito certo essa área aí. Então, aos 15 anos, eu e minha irmã trabalhávamos freneticamente, porque nós já tínhamos ali, aos 15 anos, nós já adquirimos a independência financeira. Nós trabalhávamos de tarde e no período da noite. De manhã, a gente estava ali no ensino médio, fazia o ensino médio e trabalhávamos de tarde e à noite. Então, desde os meus 15 anos, nós trabalhávamos com recepção,
já trabalhei fazendo drinks em festas, já trabalhei entregando panfleto, já trabalhei como vendedora de loja. Trabalhamos desde os nossos 15 anos, a gente trabalha. Já trabalhamos como bartender, recepcionista, vendedora, panfletagem, então trabalhamos com bastante coisa. E a gente nunca teve nada muito fácil, né? Nós somos 3, então assim, sempre eram 3 coisas, né? Então aprendemos a dividir muito cedo. Então minha mãe teve que colocar a gente pra bola, pode trabalhar, se vocês quiserem uma roupinha, quiser uma maquiagenzinha, quiser sair, vocês vão ter que trabalhar. Então minha mãe sempre colocou a gente pra trabalhar e desde os 16 anos a gente tem carteira assinada. Então, dos 15 aos 18, 19 anos, eu fiz eventos, muitos eventos corporativistas aqui em Brasília. Todos me conheciam, né? A mãe da Larissa e da Loiane. Sempre estava ali por perto. Às vezes eu ficava dentro do carro, esperando, né? Aí depois, elas foram amadurecendo mais um pouquinho, com 17 anos, 18, aí eu fui deixando mais livre. Mas eu acredito que foi uma fase boa, nossa infância, nossa adolescência foi muito boa. Apesar de nós começarmos a trabalhar desde os 15 anos, foi uma adolescência muito boa, foi uma infância muito boa, que nossos pais passaram pra gente toda essa criação do trabalho e estudo. É por isso que hoje nós valorizamos tanto o trabalho, o estudo, a importância disso em nossas vidas. É importante destacar que eu falo que eu trabalhava, mas eu odiava trabalhar com eventos. Eu lembro que ficávamos horas e horas em pé, de salto, no sol. Muitas das vezes o evento não dava comida, não dava água, nós tínhamos que ficar ali parada, sorrindo o tempo todo e muitas das vezes as pessoas não reconhecem. Quantas vezes já fui humilhada, quantas vezes eu já fui tratada de maneira ríspida pelas pessoas ali do evento. Então eu trabalhava, mas era algo que eu não gostava. Eu ficava eu falei, meu Deus, quando que eu vou parar de fazer evento? Eu trabalhei numa loja aqui em Brasília, uma loja de roupa feminina. Eu trabalhei em um shopping e minha irmã trabalhava em outro shopping, na mesma loja de roupa feminina. E a minha loja era mais longe de casa, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar na loja. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos, isso. E aí eu chegava e pegava, era a época de Natal, eu fui contratada naquela época de Natal, aquela loucura, em novembro. E eu lembro que eu era muito tímida, né? Eu gostava de ficar calada no meu canto, rindo para as pessoas e pronto. E eu era muito tímida, não sabia conversar, não sabia dialogar. E eu fui ser vendedora. Eu falei, meu Deus do céu, como que vai ser isso? E a gerente, eu não estava vendendo nada, absolutamente nada, porque eu fui muito sincera, eu sou sincera até hoje, até demais, né? A minha sinceridade às vezes me mata em alguns pontos. Eu lembro que a pessoa vestia a roupa e falava assim, não, ficou horrível, não ficou legal. E não sabia vender, né? Então, a minha gerente falou assim, Larissa, me chamou no canto, eu lembro exatamente esse dia, me chamou no canto e falou assim, olha, se você não aprender a vender, você não vai conseguir, você está pagando para vir aqui. Então, assim, seja mais descontraída, você não precisa ser tão sincera. Acho que foi a primeira pessoa que falou da minha sinceridade, foi assim, você não precisa ser tão sincera. E então você começa com um jeitinho, se a pessoa, não ficou legal essa calça, mas coloca essa blusa junto com essa calça. E ali eu fui pegando o jeito de vender, de comunicar, de saber conversar com outras pessoas, de usar a sinceridade ao meu favor. Eu lembro que no dia 23 para o dia 27 de dezembro, a época ali do Natal, foi a época que eu mais vendi, eu quase bati o 2º lugar de venda, porque eu aprendi a vender. Então eu jogava assim, olha, já sei, essa roupa não ficou legal, então coloca com essa blusa, essa calça. E eu comecei a evoluir na minha comunicação. As pessoas, como é que você se comunica? Eu acredito que foi basicamente dessa minha fase de vendedora dessa loja. Eu lembro exatamente também desse dia, nós voltávamos a pé do shopping para a rodoviária. Então ia lá as 4 vendedoras de mão dada, morrendo de medo, de noite. Desciam outros funcionários também do shopping e chegava na rodoviária. E eu lembro que eu tinha R$2, exatamente R$2 na mão, que era o valor da passagem. A minha colega também estava com R$2 na mão. E aí passou um cara e pegou o dinheiro dela. Aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, aconteceu isso, isso e isso. Minha amiga acabou de ser roubada, furtada, eu não vou deixar ela aqui. E aí meu pai, eu vou.
Aí saiu de casa, foi até a rodoviária, eu dei o meu dinheiro para ela, os R$2, e meu pai me trouxe de volta. E aí no caminho de casa eu falei, pai, não dá mais para mim, realmente não dá mais para mim, eu não tenho vontade de ir, tá assim, um custo muito pesado para mim. Quando foi no ano de 2008, quando eu estava já no final do ensino médio, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu já sabia qual curso eu queria fazer, que era Direito. Por que eu já sabia, né? Porque isso, no ensino médio, a gente normalmente fica perdido, sem saber o que vai fazer, o que quer da vida. Tem aquela pressão não só social, como a própria pressão que você coloca sobre você mesmo. Fala, meu Deus, e aí, o que eu vou fazer da minha vida? E no ano de 2008, aconteceu um fato histórico no Brasil, que até hoje é lembrado, que é o caso da Isabela Nardoni, na qual ela foi assassinada aí pelo pai e pela madrasta. E aí esse caso me marcou bastante. Eu lembro que passava direto assim nas redes sociais, né, na TV, enfim, passava bastante esse caso no ano de 2008. E eu lembro da atuação do promotor de justiça. Eu não sabia o que era promotor de justiça naquela época, mas eu lembro da atuação, que eu lembro até hoje o nome dele, que é o Francisco Sembranelli. E eu falei, gente, que homem fantástico, né? Que atuação fantástica no Tribunal do Júri. Eu falei, eu quero ser isso, eu quero ser promotora de justiça. E foi ali que eu decidi fazer direito, e foi ali que eu pensei, eu quero ser promotora de justiça. Eu não sei como que funciona os outros estados, mas aqui no Distrito Federal nós temos o PAS, que é o Programa de Avaliação junto ao UNB. O UNB é a universidade pública que nós temos em Brasília. E aí você realiza 3 provas. Uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo ano e uma prova no terceiro ano. Somando esses 3 anos, você pode ter uma pontuação e conseguir um curso aí na UNB, né, numa faculdade aí pública. Na época, também eu acredito que foi uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, que foi a definição do que eu sou hoje. Na época, juntando aí as minhas notas, tanto no primeiro, segundo e terceiro ano, eu tinha a pontuação para engenharia. Então, o curso mais concorrido era medicina, depois direito e depois vinha as engenharias. E a minha nota dava para passar em engenharia. E aí, minha mãe falou, né, meus pais falaram assim, olha, Larissa, eu não tenho condições financeiras de pagar uma faculdade privada para você. Então, ou você faz a engenharia, né, ou você cursa engenharia, ou eu não sei o que pode acontecer. E assim eu fiz, assim eu decidi. Conversei com os meus pais, falei, olha, eu sempre trabalhei, desde os meus 15 anos, eu sempre trabalhei, eu vou continuar trabalhando para pagar a minha faculdade. E eu tomei essa grande decisão em minha vida de não fazer engenharia. Eu tinha nota para cursar essa universidade pública aí e decidi ir aquilo que o meu coração falava, que era direito e ser promotora. E quando entraram na faculdade, a escolha da faculdade foi o seguinte: a Larissa nunca quis outro curso, porque eu preparei eles para federal, o UNB, né? E a Larissa falou, não, mãe, eu não vou perder meu tempo estudando para o UNB. Eu vou direto já para o direito. Aí eu, Larissa, é muito caro. Aí matriculou na UDF, ela tinha a nota do Enem também, né? E foi direto. E ela falou assim, eu vou pagar minha faculdade. Pode deixar que eu vou pagar, mãe. Aí ela fez estágio, fazia 2 estágios e estudava à noite. Né? A gente gosta de estudar, gosta muito de ler, mas a influência do concurso de fato nunca teve em nossas vidas, nem sequer o direito, né? Ninguém é formado em direito. Então quem começou essa história aí, essa loucura aí foi a Larissa, a pioneira, né? Porque eu fui contra a maré. Além de olhar o preço, a distância, eu resolvi pensar, não, eu quero uma faculdade em que os meus amigos do ensino médio não vão. Porque eu pensei, bom, eu vou pagar a minha faculdade, então tem que ser algo que eu tenho que fazer sério, né? Não quero oba-oba como foi meu ensino médio, não quero ser convidada a se retirar de nenhuma faculdade. Então, no ano de 2009, eu entrei na faculdade UDF. Foi um mundo assim novo que realmente eu não conhecia. Primeiramente porque eu estava entrando em um ambiente escolar
sozinha. Todas as vezes que eu entrava na escola, todas as vezes que a gente começava uma nova escola, eu tinha os meus irmãos, eu tinha os meus parceiros. Mas eu sempre fui assim, deixei a vida me levar, né? Então, assim, fui sempre muito espontânea em relação à minha vida. Eu nunca tive, o que eu quero. A Larissa sempre teve, só quero direito. Eu não, fui deixando a vida me levar. Então a gestão ambiental veio, eu passei em gestão ambiental na UNB, fui fazendo. Depois eu percebi que Larissa estava estudando diferente ali no direito. Eu falei, opa, ela tá diferente, os pensamentos diferentes, apesar de eu estar numa universidade pública e ela numa particular, mas eu percebi ali que o curso estava diferente, então eu entrei no direito, né, por influência dela, amei, o direito é um curso assim maravilhoso, então eu sempre fui assim na minha vida, aí casei, né, tive filhos, então fiz direito de manhã, gestão ambiental de noite, né, na UNB, então fazia as duas ao mesmo tempo. E sem dúvida o direito foi por influência da Larissa. E aí que eu pude traçar, né, dentro do direito, eu pude traçar ali qual que era o ramo que eu queria. E hoje a ideia é especialização no direito ambiental, né, aproveitar as duas faculdades. Eu engravidei com 20 anos, né, tive a Mel, minha filha se chama Mel, com 21. Aí nesse inteirinho casei, né? Fui casada há 8 anos. Então, assim, fiz as duas faculdades, grávida, né? Cheguei, a Mel nasceu, eu apresentei minha monografia, né? A Linda, a Mel tinha dias de vida na gestão ambiental. Tive que trancar o direito um semestre, né? Para cuidar da Mel, mas continuei, né? Foi muito difícil, não é? Porque quem é mãe sabe, voltar a uma faculdade, né? Voltar com 5, 6 matérias ali para conseguir formar, mas consegui, com muita ajuda da época do meu ex-marido, né? Que me ajudou muito também. Então, assim, foi aos trancos e barrancos, mas eu consegui formar nas duas e ter aí a minha filha hoje com 9 anos. Então, um sempre estava cuidando um do outro, um sempre estava ali auxiliando o outro. E logo ali no início, né, eu fazia faculdade pela manhã e à tarde e à noite eu continuava fazendo os eventos, né? Sempre continuei fazendo os eventos porque eu tinha que pagar a faculdade. E ali no início, no ano de 2009, surgiu essa oportunidade de estágio no Ministério da Agricultura para trabalhar na comissão de ética daquele órgão. E a bolsa era o valor de R$600. E eu pensei, meu Deus, o valor de R$600, como que eu vou continuar trabalhando e ainda continuar a pagar a faculdade? Não daria, porque naquela época ali a faculdade era R$1.300, R$1.400. Então, além de aceitar o estágio, eu teria que continuar a fazer evento. E aí, também foi uma outra decisão que eu considero importante, que eu pensei, eu quero me dedicar ao direito, eu quero fazer uma boa faculdade, então eu vou ter que tomar essa decisão. Eu já não gosto mesmo de fazer evento, eu vou largar o mundo do evento. E foi aí que eu falei assim, conversei com a minha irmã, eu e minha irmã, a gente já tinha quase uma mini empresa de evento, todo mundo realmente pedia pra gente trabalhar, principalmente pelo fato de sermos gêmeas, então o pessoal gostava bastante. Eu falei, Loiane, não vou fazer mais evento. Não gosto de fazer evento, surgiu essa oportunidade, então não vou mais. Ela, não, você vai me abandonar, agora eu não vou ter mais trabalho por conta disso. Eu falei, não, mas eu não gosto mais e é uma decisão que eu realmente não vou fazer. E aí não fiz, aceitei o estágio era pela manhã, então eu teria que mudar a faculdade para o período noturno e assim eu fiz. Mudei a faculdade para o período noturno, comecei a fazer estágio pela manhã, à tarde eu continuava fazendo evento e à noite eu ia para a faculdade. E fui fazendo isso por um bom período. E logo também ali no início da faculdade eu consegui esse estágio e já fui procurando outros estágios, que eu falei assim, eu quero sair de vez do mundo dos eventos. E arranjei um outro estágio. Então a minha vida durante a faculdade, durante os meus 5 anos de faculdade, foi basicamente estágio pela manhã, estágio pela tarde e à noite faculdade. Então foi algo assim, foi um período mais traumatizante, foi um período que eu mais trabalhei, foi um período que realmente foi de prova do que eu seria capaz ou não. Isso tudo porque eu não tinha carro, então era um fator que me atrapalhava bastante a minha vida. Eu saía de manhã,
pegava o ônibus, ia para o estágio, depois eu saía daquele estágio, pegava outro ônibus para ir para o outro estágio, terminava o estágio mais ou menos 6 horas da tarde, pegava outro ônibus para ir para a faculdade. Ali ficava em torno de até 10h30, 10h40. E aí eu ia para a parada de ônibus e pegava outro ônibus. Então eu pegava basicamente 4 ônibus por dia. E onde eu moro, né, não tinha ônibus, não passava ônibus. Então meu pai tinha que me deixar na parada de ônibus mais próxima e me buscava todos os dias. Então chegava ali um trecho do caminho, eu já ligava para o meu pai, pai, tô chegando. Então a minha vida durante 5 anos, eu lembro quantas e quantas vezes chovia. Para mim era o pior dia do mundo, era pegar o ônibus chovendo. Que saía correndo, aquela correria, molhando os livros. E quando o ônibus atrasava ou quando o ônibus estava cheio, eu tinha que esperar o próximo. Então, quantas e quantas vezes durante a faculdade eu chegava em casa mais ou menos quase meia-noite, 1h da manhã, sendo que eu tinha que acordar às 6 horas da manhã. Os estágios, eu ganhava uma bolsa aí de 600, 700 reais, pagava 1 centavo a mais, eu já ia, porque para mim era, no final das contas, já era interessante para poder pagar a faculdade, pagava o transporte, pagava a alimentação, o dinheiro era absolutamente contado. Eu pagava em torno de R$1.400, R$1.500 de faculdade. Então, por muitas das vezes, eu pensava assim, hoje, né, eu tinha tanto dinheiro para a semana para poder comer, então muitas das vezes eu falava assim, bom, eu tenho R$50, então eu só posso comer até no máximo R$10 por dia. E isso eu fazia assim, era muito sacrifício para mim. Eu falei, meu Deus, eu lembro que eu botava no restaurante e falava assim, não pode passar de R$10, não pode. Porque se passasse de R$10, eu tinha que tirar do dia seguinte. Eu pesava a comida, não poderia passar dos R$10, era realmente ali contado, porque se passasse dos R$10, eu tinha que tirar do almoço do dia seguinte. Então eu saía mais ou menos meio-dia ali do estágio, 2 horas eu já teria que estar no outro. Então eu pegava o ônibus até chegar o ônibus. Quando atrasava o ônibus, eu ficava aterrorizada. Eu falei, meu Deus, aí atrasa toda a minha vida. Então, às vezes, eu chegava a ficar sem almoçar, porque eu tinha que pegar o ônibus e chegar diretamente no outro estágio, que era do outro lado. Então, isso foi durante toda a faculdade. Eu fiz vários estágios durante a faculdade. Eu fiz cerca aí de 6, 7 estágios. E eu lembro que os meus 2 chefes do estágio não queriam saber se eu estava fazendo estágio, era o meu 2º estágio, se eu chegava cansado. Então, os 2 estágios exigiam bastante de mim. Então, eu chegava já na faculdade extremamente cansada. Eu não queria estar ali. Eu lembro quantas e quantas vezes eu dormia na sala, de tão cansada que eu estava. Quantas e quantas vezes eu já quase reprovei em algumas matérias por falta, que eu pegava o ônibus e falava assim, ai não, hoje eu não vou para a faculdade. Semana de prova, eu lembro que eu estudava assim 2, 3 dias antes daquela prova, eu não estudava bastante tempo, então o tempinho que eu tinha ali durante os estágios, muitas vezes no ônibus que eu lia aquela matéria, era para fazer aquela prova. Então, eu não era aquela aluna nota 10 em todas as matérias, eu era mediana. 7, 8, 9, era mais ou menos as minhas notas. Eu nunca cheguei a reprovar na faculdade. Por que eu não cheguei a reprovar na faculdade? Não era nem para não ter uma reprovação, é porque eu sabia que eu iria pagar novamente aquela matéria. Então eu pensava, gente, eu não posso reprovar de jeito nenhum, porque pagar essa matéria de novo eu não quero. Como era o meu dinheiro suado, ralado, então a gente dá maior valor ao nosso dinheiro. Então, as matérias que eu mais me identificava, assim, sempre foi direito penal, processual penal, sempre gostei. As matérias que eu não gostava era civil, empresarial, apesar da minha OAB ter sido em civil, porque os estágios que eu realizei sempre foram focados na área de civil, mas eu não tinha matéria que eu me identificava tanto, assim, meu amor, não tinha isso, porque a faculdade foi muito sofrida para mim. Então não era algo que eu gostava de estar lá. Eu fiz estágio em vários órgãos, então eu
fui eliminando. Bom, juiz eu não quero ser, defensor eu não quero ser, eu não quero trabalhar nessa área, eu não quero ser advogada. E ali foi definindo mais ou menos o que eu queria fazer da minha vida. Então eu já tinha tirado um peso das minhas costas. No 8º período eu já tinha passado na OAB, passei na OAB. Quando eu me formei eu já tinha a OAB. Mas o interessante é que eu já sabia que eu não queria advogar. Então foi algo importante para minha vida? Foi algo importante, ok, passei na OAB, mas eu já sabia que eu não queria advogar. Era algo que eu não me identificava e não me identifico até hoje com o mundo aí do advogado, né, de advogar, nunca me interessei. Porque a grande maioria dos estudantes de direito tem essa ideia, meu Deus, eu preciso passar na OAB. É uma carga que a gente coloca sobre nós mesmos e a sociedade coloca isso. Fez direito, tem que passar na OAB. Eu advoguei por muito pouco tempo, realmente, muito pouco tempo, por conta que, como eu falei, né, eu necessitava da prática jurídica, que alguns concursos exigem a prática jurídica. Você tem que realizar aí 3 anos, né, de algo exclusivo para bacharéis de direito. E eu fiz ali a advocacia por muito pouco tempo, porque realmente eu não gostava, não é algo que me identificava. Eu advoguei na área criminal pouquíssimas vezes, e aí eu logo arranjei outro jeito de conseguir a prática jurídica por outros meios, né? Eu comecei a dar aula em faculdade, comecei a fazer assistência jurídica na Defensoria Pública. Como que eu comecei a dar aula em faculdade? Como que foi? Eu tinha um amigo, esses poucos amigos que eu falei para vocês que eu fiz na faculdade, ele já era a 3ª graduação dele, que era Direito, ele já tinha mestrado, já estava fazendo aí doutorado, já estava ali depois que nós formamos juntos. E aí ele dava já aula na Faculdade Forte, e ele era professor de empresarial, e falou assim, Larissa, tem um professor lá na faculdade onde eu trabalho, que ele vai sair. Ele passou para professor na UNB e lá é professor exclusivo, ou seja, ele só pode ser professor lá e ele vai sair. Se você quiser, é professor de penal. Se você quiser, eu posso te indicar para você ir lá. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca tinha passado assim, sempre gostei de falar, de me comunicar, mas nunca tinha passado na minha cabeça em dar aula, né? Então eu fui lá, fiz uma entrevista, fiz uma prova, dei uma mini aula, tinha outros candidatos também. E aí eu preparei uma aula, lembro exatamente que eu preparei, eu falei, gente, como é que eu vou preparar essa aula aqui? Preparei uma aula com uma matéria que eu mais gostava, mais me identificava no direito penal. E ali eu fui selecionada. Então ali eu comecei a dar aula na faculdade, comecei com penal, processo penal. E foi muito assim difícil para mim também, foi algo inovador, foi algo, um desafio muito grande. A maioria dos alunos, eles eram mais velhos do que eu e né, eu também dava aula à noite, a maioria das pessoas à noite são mais velhas, né, trabalham o dia inteiro. E às vezes eles me olhavam assim, eu lembro que eu entrei a primeira vez, mas você é a professora? Eu falei, gente, eu sou a professora. E eu entrei muito crua, muito nova, e eu dava aula à noite, e durante o dia, durante a tarde, eu estava no curso de formação. Então, assim, durante essa fase foi muita loucura na minha vida, porque eu estava no curso de formação, dando aula. Eu lembro que uma época, semana de prova na faculdade, e foi a semana decisiva no meu curso de formação, e eu falava assim, meu Deus, quem vai aplicar a prova para esses meninos? Aí eu botei minha irmã para ir lá aplicar a prova. E aí eles falavam, mas a Larissa tá estranha, a professora Larissa tá estranha, não? E aí tá diferente. E aí eu falei, não, gente, quem tá aí é minha irmã, não sou eu, porque vai aplicar a prova. Então, assim, foi uma fase realmente muito corrida. E eu dei aula por quase 3 anos em faculdade. E dali eu já fui para outra faculdade também, comecei a pegar outras matérias, eu dava penal, processo penal, prática penal. E eu amava dar aula na faculdade, mas exigia muito de mim. Você dá aula, você tem que preparar a sua aula, você tem que... eu falo que dar aula é o mais fácil. O antes, que é o que conta basicamente, é preparar. Eu passava 4, 5 dias preparando uma aula, junto com um curso de formação. Então, para mim, ficou muito, assim, uma carga muito pesada. Foi quando, com a dor no coração, eu decidi não realizar mais aula em faculdade. Foi quando eu entrei no mundo do concurso público, foi quando eu comecei a dar aula para cursinho voltado para concurso público.